a criança faz a partir dos 5 anos? Como ela vai se desenvolver? Tem birra? Teimosia? Vem comigo nesse vídeo que eu vou conversar um pouquinho com você sobre isso. Olá, gente! Sejam todos bem-vindos! Vocês estão no canal da Mariângela Posa. Hoje nós vamos tratar um assunto sobre os marcos do desenvolvimento. Eu falei no vídeo anterior sobre a questão da importância dos marcos do desenvolvimento, a importância do desenvolvimento, a importância das questões que envolvem o crescimento do sujeito. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe e faça o seu comentário. O cérebro, ele é marcado, o desenvolvimento é marcado por extraordinárias transformações cerebrais. Isso é fato. Então, o cérebro, ele vai se transformando, ele vai trazendo possibilidades, ele vai fazendo aqueles links das sinapses tão importantes e isso vai sendo apresentado e é visto pelo desenvolvimento da criança, pelo desenvolvimento do sujeito, o amadurecimento desse cérebro. E isso nós notamos também que tem algumas habilidades e conhecimentos que vão sendo apropriados e cada vez mais se desenvolvendo, tá? É sobre esse aspecto que eu quero falar. E hoje eu vou falar sobre a partir dos 5 anos de idade. Então, a partir dos 5 anos, a criança ela já tem uma prontidão para a questão da alfabetização. Com isso, nós vamos percebendo cada vez mais que ela está dentro dessa possibilidade de reconhecimento, de entendimento, de sonorização, de escuta fonética, de habilidades que vão permitir que ela possa se concentrar dentro das questões da atenção e da prontidão para a alfabetização. E isso é encantador. Com certeza, você que está assistindo esse vídeo, ou tem alunos, ou tem pessoas próximas, crianças próximas, que você já percebeu isso. Então, elas vão nos surpreendendo. Até então, nossa, ela não conseguia identificar símbolos, e agora já está identificando. Então, esses são os marcos do desenvolvimento que a gente vai percebendo, certo? Eu trouxe alguns para vocês. Esses marcos do desenvolvimento, eu vou fazer uma separação. Marcos cognitivos. Então, entra o faz de conta, o brincar, a relação do imaginar. Isso é fundamental, permitir que a criança brinque, que ela seja um super-herói, que ela seja quem ela imaginar ser. Porque assim ela está brincando, imaginando, brincando de faz de conta. Isso é maravilhoso. Quando a criança pega uma escova e faz de microfone, quando a criança pega algo para se vestir, só que não é uma roupa, faz de conta. Quando ela brinca de casinha, quando ela brinca na direção de um carro, quando ela brinca andando de bicicleta. Então vocês veem que ela está fazendo um brincar lúdico, envolvendo esse faz de conta. Esse faz de conta também, ele tem uma estrutura socioemocional muito forte. Depois nós temos a questão da memória e de atenção. Nós notamos que a criança ela já começa a ter mais foco nesse período, a partir dos 5 anos. Então ela vai apresentando um foco e um armazenamento diversos de memória e a capacidade de prestar mais atenção, certo? Depois nós temos a orientação tempo e espaço, que tem essa relação de como ela vai se desenvolver e as partes mais que são limitadas para ela, e ela também vai percebendo que ela consegue diferenciar. Isso entra a questão motora muito forte, psicomotora. Então, a partir dos 5 anos, a gente já consegue perceber isso, certo? Resolução de problemas. Então, sempre a criança ela deve ser colocada em alguma situação onde é nova para ela. Ela vai ter que resolver aquele problema, aquela situação. E nós vamos estar mediando, mas nós não podemos fazer por eles. Então, a gente media, nós mediamos e mediamos para que ela encontre a solução para aquele problema. O processo de caminho para a resolução daquele problema. A partir dos 5 anos também nós notamos muito fortemente a questão da linguagem. A linguagem vai se aprimorando. As palavras,
elas vão sendo criadas de uma outra forma. E entra também para a questão da criança surda. A criança que usa Libras também, ela vai ampliando o seu vocabulário. E esse vocabulário vai permitindo que ela amplie a sua linguagem. E isso se faz muito necessário, por isso que nós temos que deixar a criança falar, descobrir. Nós não podemos falar palavras erradas para a criança. A criança está construindo todo um dicionário dela próprio. Então, ela está construindo aquele glossário dela. Então, nós devemos sim fazer com que a criança possa experienciar palavras que você está falando. Palavras que ela vai poder também colocar na sua linguagem. Isso é muito importante. Depois nós temos a questão da identificação de fonemas, que ela vai identificando, isso vai permitir que ela possa se alfabetizar e escrever e identificar, ver a segmentação, a fragmentação, a decodificação, e aí permitir essas questões que são tão importantes para a criança adquirir a escrita e a leitura. Depois nós temos os marcos comportamentais e socioemocionais, que envolvem o quê? O comportamento do sujeito. Nesse período a gente vê birras, um comportamento um pouco mais resistente em algumas situações. Nós vemos ainda a questão do egocentrismo forte, isso de 4 a 5 anos de idade. E aí depois temos também conflitos verbais. Nós estamos falando sobre resolução de problemas, nós estamos ali com os conflitos. O querer decidir. Muitas vezes a criança nessa idade também quer, um pouquinho antes, quer decidir qual roupa usar, qual sapato, tênis, o chinelo, a sandália usar, né, nesse período. Então, entra a questão fortemente também com seus colegas de competir, quem é o melhor, quem faz melhor. Então, tudo, vocês veem que tudo entra dentro das questões do desenvolvimento voltado para a questão do comportamento, as questões socioemocionais, a questão cognitiva, e que elas são fundamentais. Então, eles têm que experienciar. Eles vão se dar conta através da mediação do professor, dos pais, das pessoas que estão ali com eles. E depois nós temos a questão forte do desenvolvimento emocional. Por isso que muitas vezes a gente fala assim, a criança, ela acaba não tendo ainda os pré-requisitos para conseguir se alfabetizar. Porque aí com certeza, a gente não olha só para as questões cognitivas e intelectuais, a gente vê o todo. As questões emocionais ainda têm alguma resistência. Dentro das questões emocionais e a capacidade de autoconsciência, do entendimento, da empatia, que já começa a surgir aqui, e a questão das emoções, dos sentimentos, que é muito forte, entra também a questão do desenvolvimento social. E o sujeito, ele tem que ser colocado nessa situação, nesse cenário, num cenário real, para ele se dar conta de muita coisa. Então, a partir de 5 anos, quantas janelas e possibilidades e experiências vão sendo vividas nesse período, e como nós aprendemos nesse período de 5 a 7 anos. Então, nós temos que valorizar todos os momentos com os sujeitos, os momentos para fazer uma boa intervenção, os momentos para poder abrir a possibilidade desse sujeito voar também, e pensar e criar possibilidades, porque ele vai mostrar como ele sente, como ele pensa, e aí a gente vai entendendo essa questão também. Tem o desenvolvimento moral muito perto, a questão psicossocial, a criança já começa nessa idade a se tocar, a ter a curiosidade de conhecer o seu corpo. Então, nós temos que, sim, falar sobre isso. E isso é muito pontual. Muitas vezes os pais se assustam quanto a isso. Não, mas, né, tá conhecendo o corpo no banho, enfim. Sim, mas aí o que nós fazemos? Nós mostramos para a criança. Esse é teu umbigo, esse é teu pescoço. E nós vamos conversando. Tu faz xixi. E aí, tudo fica um pouco mais claro para o sujeito, principalmente para a criança pequena, de 5 em diante. E isso é necessário. Os pais, eles devem estar muito atentos, professores também, para a gente conseguir desenvolver todos esses aspectos. Então, recapitulando,
é um desenvolvimento psicossocial, é um desenvolvimento moral, é um desenvolvimento social, emocional, dentro dos comportamentos socioemocionais, a questão da linguagem, resolução de problemas, a questão da orientação temporal do corpo, do movimento, da amplitude e as questões tão importantes do faz de conta. No próximo vídeo eu vou trazer de 6 a 8 anos, então me acompanhe, certo? Eu espero que você tenha gostado, tenha sido um pouco mais esclarecedor do que eu tinha dado as pinceladas sobre o desenvolvimento. Aproveite então esse vídeo e os próximos vídeos para a gente entender um pouquinho sobre marcos do desenvolvimento. Um abraço, Deus abençoe e acompanhe. Tchau, tchau!